Grande abraço a você, nós estamos chegando para mais um Sul Minas Esporte e no programa de hoje nós vamos falar, entre outras coisas aqui, do próprio Poços de Caldas Futebol Clube, o Vulcão. E hoje pela manhã eu até entrei em contato com o Alessandro Gaiga para saber informações sobre a interdição do Ronaldão, que eu recebi uma informação que o Ronaldão está interditado por um ofício que partiu da Federação Mineira de Futebol, e eu tive um contato com a Federação Mineira. De fato, o Ronaldão está interditado. Só que está tendo jogos no Ronaldão. Teve jogo do Interbairros no último final de semana, e está tendo jogo aí de uma competição que está acontecendo aqui em Poços de Caldas, envolvendo jovens. Então, já não estou entendendo mais nada. Eu liguei para o Alessandro Gaiga agora de manhã, e ele me falou que, de fato, ele recebeu essa informação e repassou para a Prefeitura Municipal. Mas nós vamos falar sobre isso, sobre isso, daqui a pouquinho. Já que nós estamos falando de Campeonato Mineiro, amanhã tem sequência, aliás, amanhã é a última rodada do Campeonato Mineiro do Módulo 2. E 4 equipes estão em condições de brigarem pelo acesso. 2 chegarão ao módulo 1 e as outras são, na verdade, são 5 equipes que estão envolvidas. Uma já não tem mais nenhuma chance, mas vai jogar, e uma está no chapéu aguardando para ver o que vai acontecer. Então nós vamos acompanhar para você primeiro como é que está a classificação do grupo C. Vamos lá. O Betim é líder com meia dúzia de pontos. A ORT está em segundo com 4, junto com o Valério. Mas ali, olha, o Valério já tem 4 jogos, já encerrou a sua participação. A ORT, ela joga por uma vitória. Esse jogo você vai ver daqui a pouquinho, vai acontecer lá em Betim. A ORT precisa ganhar para passar para 7 pontos e subir. O Betim joga pelo empate, porque se empatar, ele vai para 7, a ORT vai para 5 e sobe a equipe do Betim. Então, eu vou repetir essa classificação do grupo C. Primeiro, o Betim, meia dúzia de pontos. Segundo, o RT, ainda com chances, tem 4. E em terceiro, o Valério, que já encerrou a participação no Campeonato Mineiro, tem 4 pontos e parou por aí. Grupo D. O grupo D tem o Aimorés em primeiro lugar com 7 pontos, mas já encerrou a participação. Está no chapéu esperando para ver o que vai acontecer no jogo entre Mamoré e Norte Sport. O Norte Sport tem 4, ele pode ir para 7 também. E aí ele teria 2 vitórias, como tem 2 vitórias o Aimorés. Só que ele tem um saldo de gols de 0. E o Aimorés fechou o campeonato já com saldo de 2 gols. Então, se ele ganhar de 2 do Mamoré, ele vai ficar igual, só que ele vai perder ainda em número de gols pró, que ele iria para 5, enquanto que a equipe do Aimoré já tem 6. Ele pode até ganhar de 2, mas teria que fazer tipo aí 4-2, né, para ter mais gols pró do que o Aimorés. Então a última rodada que vai definir. Então quem que está na parada? O Aimorés, que vai torcer para o Norte não ganhar de mais de 2 gols de diferença do Mamoré. O Norte, que está precisando ganhar e fazer saldo de gols para subir. E o Mamoré, que já vai cumprir tabela, né? Mandou o treinador embora, né? O Zé Humberto já foi demitido. Inclusive o Pael, aquele mesmo Pael que jogou na URT, jogou no Mamoré, jogou na Caldense na década de 90. Ele vai ser o técnico interino para esse último jogo. Cumprindo tabela. 14 jogadores, a informação que eu tenho, já teriam sido dispensados do Mamoré. Então vai entrar em campo só para cumprir tabela, e eu não me surpreenderia se o time do Norte Sport conseguir o seu objetivo lá em Patos de Minas. Então na última rodada amanhã, esse jogo Betim e o RT vai ser às 3 horas da tarde, lá em Betim, e o outro jogo, Mamoré e Norte Sport, será às 8 da noite, lá em Patos de Minas. Então, Betim, o RT e Norte Sport têm chance de subir. O Mamoré só cumpre tabela, e o Aimorés, que já encerrou
a participação em jogos, está esperando para ver o que vai acontecer, porque ele também tem chance de subir para o módulo 1 do ano que vem. Vamos falar agora, eu vou completar as informações que eu estava falando aqui do Vulcão. Eu liguei lá para o Alessandro Gaiga, né? Primeiro que eu perguntei, e aí, você está sabendo, já te comunicaram, já te passaram esse comunicado? Ele falou, já recebi, que o Ronaldão tem interditado, já passei para a Secretaria Municipal de Esportes e a Secretaria está tomando as providências. A informação que eu tive, lá na federação, é que se não houver tempo hábil para conseguir normalizar o Ronaldão, tinha que começar ontem, né? Esse trabalho de recuperação do Ronaldão. O Vulcão pode ter que mandar jogos fora de Poços de Caldas. Aí vai ter que arrumar lugar para jogar. Pode ser Machado, né, que agora tem um campo lá pronto também. A prefeitura deu uma geral no campo. Pode ser Varginha, pode ser Pouso Alegre. A gente não sabe. Mas se persistir a interdição do Ronaldão, ninguém pode mais jogar no Ronaldão, né? Mas está tendo jogos lá no Ronaldão. Está tendo jogos, teve um jogo do Interbairros, está tendo um campeonato aí de jovens acontecendo. Hoje teve jogo de manhã, vai ter jogo agora à tarde. Então é uma interdição, mas não é uma interdição, né? Está mais ou menos interditado pelo que eu entendi. Agora tem que a prefeitura, o departamento de obras da prefeitura, tem que correr atrás, né, gente? Porque senão a responsabilidade não é do clube agora. A responsabilidade é já da prefeitura, que é o mantenedor, né, do Ronaldão. O que não pode é, de repente, os clubes da cidade, né? A Caldense correu o risco. Que teve que correr para dar uma arrumada no campo de última hora. Não sei se foi no ano passado ou nesse ano. E todos os jogos que aconteciam aqui da Caldense, havia uma reclamação no dia seguinte, chegando, algumas até por escrito, lá na Federação Mineira. Essa é a informação que eu tenho, de uma fonte ligada à federação. Que todos os jogos, a maioria, pelo menos dos adversários, a maioria que esteve aqui, reclamou no dia seguinte para a federação. Agora, eu na segunda divisão, dando aqui meu testemunho, eu já vi todos os campos de Minas Gerais, na segunda divisão. Então, e o Ronaldão não é pior do que nenhum time, nenhum campo, melhor dizendo, na segunda divisão. Tem campos piores. Quem esteve comigo lá em Santa Rita do Sapucaí, por exemplo, sabe o que eu estou falando, né? Três Corações, sabe o que nós estamos falando. Estou falando em nível de gramado, o atendimento, a recepção, tudo é bacana em todos esses lugares aí. Tanto em Três Corações, a gente sempre foi muito bem recebido, quanto o Santa Rita do Sapucaí, que eu dei como exemplo aqui. Agora estou falando de gramado. Os gramados são péssimos por aí afora. O lado de Divinópolis, por exemplo, não está perdendo em nada para o gramado do Ronaldão. Agora, não sei por que só o Ronaldão está sendo citado como um campo interditado. Então, o Alessandro Gaiga já deu essa dica para ele, vai ter que correr atrás, senão não vai mandar jogos aqui em Poços de Caldas. E a prefeitura, através dos seus departamentos respectivos, tem que agilizar os acontecimentos. Que, sabe, tem que começar hoje a fazer a mexida. Mas se tem campeonato no campo, como é que vai mexer? Não é isso? Vai ficando difícil. Bom, quem avisa, amigo é. Marquem bem que eu estou falando hoje aqui. Há um risco iminente, muito grande, do Vulcão não mandar os jogos em Poços de Caldas, a não ser que seja feito um milagre na recuperação do gramado do Ronaldão, né? Vamos torcer para que aconteça. Mas o objetivo que eu liguei mais para o Alessandro foi para saber que eu tenho uma informação que o Vulcão estaria contratando ainda hoje um preparador físico e um preparador físico e um auxiliar técnico, né? Um auxiliar técnico, preparador. Aí os dirigentes, né? Esse é o Alex, esse de camisa preta, é o Alex Silva, o novo técnico, jogou na seleção, jogou no São Paulo, no Cruzeiro, no Flamengo, no Jorge Wilstermann da Bolívia, tantos outros times aí
pelo mundo afora. Esses dois, nas duas pontas aí, são dois irmãos que detêm uma empresa que negocia jogadores pelo mundo afora, conhecido como Gêmeos, não lembro se é Souza, Tavares, são dois irmãos. E esse outro, segundo ali em pé, o barbudo, esse de óculos aqui, ele também é empresário que negocia jogadores pelo mundo afora, estão envolvidos na formatação do time do Vulcão, né? Nós já falamos sobre isso, trouxemos inclusive a entrevista do Alex Silva e do próprio Alessandro Geiger em relação à contratação do treinador. Então hoje deve aparecer o nome do auxiliar técnico e também do preparador físico do Vulcão. São elementos de fora de Poços de Caldas e já nos fins de semana, sábado, domingo, até segunda-feira, o time já deverá estar aí. Hoje, o Alex Silva estará chegando agora à tarde, já para iniciar o trabalho, e na segunda-feira, provavelmente, o time já começa a treinar aqui em Poços de Caldas. Muito bem, são as informações que eu tenho aí do Poços de Caldas. Nós vamos fazer o seguinte, vamos para o primeiro bloco de intervalo, eu volto daqui a pouquinho, porque tem muito mais informações aqui para você. Até já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Plano São Luís, o plano funerário de Poços de Caldas. O plano da tradicional floricultura São Luís, assistência funeral completa em Poços e região. Apoio aos convalescentes com carro que leva e busca em consultas e exames médicos. No Plano São Luís, você encontra assistência funeral mais completa para esse momento tão delicado, com muito carinho e profissionalismo. Conheça nossos planos a partir de R$ 39,90. Plano Funerário São Luís. Esse é de Poços. Esse eu confio. Avenida Francisco Sales, 86, 3042, 2480. Muito bem, nós estamos de volta e eu lembro você que a partir de amanhã já teremos a segunda rodada do Campeonato Interbairros. Semana passada eu falei dos locais dos jogos e teve um jogo que foi para o Ronaldão, sendo que na tabela original falava que seria no Bandolão. Então eu não vou falar nem o local dos jogos aqui, mas vamos lá. Ó. Amanhã nós teremos São Bento e Jardim Kennedy 2, em princípio, esse jogo 7h30 da noite no Bandolão. São Bento e Jardim Kennedy 2. Na quinta também seria no Bandolão 7h30, Jardim São Paulo e Santa Rosália. É o jogo também da quinta-feira, seria no Bandolão. Na sexta-feira, outro jogo no Bandolão. O Monjolinho enfrentando o Santa Rita, também 7h30 da noite. Agora, os jogos de sábado, eu vou deixar em aberto os locais, porque a tabela teve algumas alterações e eu não recebi a tabela atualizada. Mas os jogos são, olha, Santa Cruz e Maria Imaculada, Aroeiras e Vila Rica, e mais dois jogos, esses jogos do sábado, né? São esses jogos aqui que nós vamos ter nesta segunda rodada do Campeonato Interbairros, que leva o nome do Carlão da USAB, né? Uma homenagem ao Carlão, Carlos Graminho, que foi um dos caras, um dos baluartes da União de Sociedade de Amigos do Bairro e um dos idealizadores dessa competição que persiste até hoje. Então, uma homenagem justíssima à memória, né, do nosso amigo Carlão da USAB. Eu queria falar também do Pedro Infante, né? O Pedro Infante, que é um atleta que teve início a sua carreira aqui na Caldense, ele está fazendo a cesta ali. O Pedro Infante, que aí ele também com a bola, é um jogador que começou aqui na base da Caldense, depois foi para a base lá de Franca. De Franca, ele foi contratado para jogar no São José Basquetebol, foi para o São José, disputou aí as competições pelo São José, competições oficiais da própria Federação Paulista de Basquetebol, e agora ele está se transferindo para o Bauru Basquetebol,
Bauru Basquete, que anunciou 4 reforços, entre eles esse atleta que é aqui de Poços de Caldas. Aí no começo da carreira dele, com a camisa da Caldense, né, um jovenzito ainda, né? Hoje ele já está aí com 23 anos e uma das peças mais importantes aí com a camisa do São José, onde ele brilhou já em 2 temporadas e agora transferindo-se para o Bauru Basquete, né? Que entre outros jogadores está trazendo aí está levando, melhor dizendo, né? O Pedro Infante. O Pedro que é natural de Poços de Caldas. Parabéns à família daqui e nós ficamos muito satisfeitos quando a gente traz informações do crescimento desse garoto como atleta. O Bauru Basquete é um time de ponta, talvez até, eu não vou afirmar isso categoricamente, mas talvez até com mais importância no cenário paulista do que o próprio São José Basquete. Então tomara que dê tudo certo para o nosso queridíssimo Pedro Infante, que é um elemento que tem, pela sua categoria, pelo seu talento, está buscando o seu espaço no basquetebol do Brasil. Parabéns. Olha, eu queria falar também aqui do Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem nós tivemos mais um jogo válido pela Série B. E o Santos, né, o meu time, goleou o Coritiba por 4-0. Jogou bem o Santos ontem, né? O Coritiba não está muito bem na tabela, mas é um time que tem apresentado algumas dificuldades contra os seus adversários, mas o Santos conseguiu fazer 4-0. Vamos conferir os gols do Santos. Os gols do Santos ontem. Primeiro gol, uma falta cobrada na trave e no rebote, acho que o Giuliano, né, que aproveitou e bateu fazendo 1-0. E aí, não sei se o goleirão falhou, né, mas de qualquer maneira houve ali uma bola cruzada. Depois de pênalti, o Furt foi lá, bateu e fez o terceiro. E o último, né, cabeceio fulminante ali do lado direito, numa bola cruzada pelo Otero, né? E o Santos aproveitou fazendo 4-0 no jogo de ontem. Quem deve estar super satisfeito é o Carille, né? O técnico do Santos. Vamos ouvir o que ele falou depois do jogo. A gente sempre falou sobre isso, né? Jogar aqui na Vila, isso há anos, assim, sempre causa uma preocupação de descer, de jogar com essa atmosfera. E a gente dentro de campo fazendo com essa atmosfera fica a nosso favor, né? Então é um lugar que a gente se sente bem, os jogadores se sentem bem, apesar que a festa que foi feita no Morumbi e na Arena Corinthians também foi algo que foi marcante, né? Então a gente continuar fazendo. Aqui dentro a gente tem que fazer a nossa parte sim, na imposição, na técnica, concentrado o tempo todo. A gente melhorou muito os nossos jogos fora de casa, que no início era uma preocupação. Até no Paulista a gente não fez uns jogos legal, mas os últimos jogos fora de casa tendo uma consistência melhor, né? E eu quero melhorar ainda mais esse desempenho nosso fora de casa. Não só resultado, mas desempenho também. Legal, né? O Santos só teve um erro de percurso. Ele foi mandar um jogo pela questão financeira em Londrina, lá no Estádio do Café, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E não foi feliz. Acabou perdendo o jogo lá como mandante. Então é melhor jogar na Vila Belmiro, né? Tem o campo, tem o local de trabalho, vai jogar na Vila Belmiro. Ficar fazendo em troca de dinheiro. Então, dinheiro tem que arrumar o parceiro, o patrocinador, porque o campeonato é deficitário. Em qualquer lugar que for jogar, não vai ser difícil, né? Fazer face às despesas só com aquilo que se arrecada em vendendo jogos. Vendendo jogos, que eu quero dizer, o local de onde vai ser o jogo e, ao mesmo tempo, enfrentando os problemas de bilheteria. Mas, enfim, a diretoria do Santos deve estar sabendo o que faz, né? E vamos ver como é que ficou a classificação? O Santos disparou lá, tem 32 pontos. Em segundo lugar está o Vila Nova com 28, em terceiro o América com 27 e em quarto o Novo Horizontino com 26. É bem verdade que esses três aí, Vila, América e Novo Horizontino, tem um jogo a menos, mas o Santos não pode ser alcançado quaisquer que sejam os resultados desses três outros componentes do G4. Depois tem o Mirassol e o Operário com 25,
o Goiás e o Sport com 24. Depois nós temos o Avaí e o Paysandu com 23. CRB e Ceará com 22 pontos. Ponte Preta, Coritiba e Amazonas com 20. Com 18, Chapecoense e Botafogo de Ribeirão. Só que o Botafogo abre a zona do rebaixamento. E junto com ele estão o Brusque, que tem 15 pontos, o Ituano, que tem 11, e o Guarani, um seríssimo candidato ao descenso, com apenas 7 pontos. Tá? 11 pontos atrás do primeiro fora do Z4, que é a zona do rebaixamento. Então a situação do Bugre de Campinas está complicadíssima por aquilo que a gente está analisando aí. Vamos fazer o seguinte, mais um... Tem jogos hoje, né? Isso. Vamos conferir os jogos de hoje. Olha, hoje tem o Operário do Paraná jogando contra o Novo Horizontino lá em Ponta Grossa, no Paraná. O Mirassol, lá em Mirassol, na região de São José do Rio Preto, na Grande Rio Preto, né, como é conhecida, recebe o Avaí. O Ituano, lá na cidade onde tudo é grande, né? Que se criou isso aí no passado, né? Um humorista que era de Itu, ele falava que lá era tudo grande e ficou, né? Então Ituano e América Mineiro lá em Itu, no Novelli Júnior, que é o nome do estádio. E a Ponte Preta lá no Moisés Lucarelli, em Campinas, recebe o Vila Nova de Goiânia. Então são os jogos desta terça-feira pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos fazer o seguinte, então, vamos para mais um bloco de intervalo, aí sim a gente volta porque tem mais informações. Até já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito bem, nós estamos de volta e ontem eu fiquei devendo a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Brasileirão. Vamos conferir então a classificação do Brasileirão, né? Porque aí nós estamos vendo o Botafogo, é o grande líder do campeonato, o Botafogo que tem 39 pontos, né? O Botafogo está bem à frente aí, mesmo número de jogos do Palmeiras, mas tem 3 pontos a mais que o Palmeiras. Então está disparando. Não pode acontecer o que aconteceu ano passado, né? Disparou, depois caiu com um bólide, né, direto aí. Então, tomara que o Botafogão dessa vez, o Fogão, né, ele consiga permanecer nesse patamar aí até o final do campeonato. Claro que aí vai ter que brigar diretamente aí com o Palmeiras, com o Flamengo, né? Talvez com Fortaleza, porque olha ali, ó. Botafogo tem 39, Palmeiras 36, Flamengo 34, Fortaleza tem 32. São os 4 que teriam vaga garantida hoje na Libertadores da América diretamente. E ali depois tem o São Paulo com 31 e o Bahia com 30, que tem vaga. Hoje seriam vagas da pré-Libertadores, mas isso pode mudar. O número de vagas da Libertadores pode aumentar de acordo com o desempenho das próprias equipes e abrir vagas para outros que estão ali na zona abóbora, que é a zona da Sul-Americana, né? Hoje, ali nós temos o Cruzeiro com 29, o Atlético Paranaense e o Bragantino junto com o Atlético Mineiro com 25, depois em 11º o Vasco com 23 e o Juventude com 21 pontos ganhos. Veja que o Juventude tem 16 jogos, 2 a menos que o Vasco, por exemplo, como também o Grêmio lá atrás, ó, lá embaixo, está na zona vermelha, tem 16 jogos e o Internacional tem 14, porque nós tivemos aquela tragédia lá no Rio Grande do Sul e alguns jogos ficaram pendentes. Então hoje, às vezes você vê ali o Grêmio numa situação delicada, como o Internacional fora
até da zona da Sul-Americana, mas isso pode mudar. Então ali, depois do Vasco com 23, o Juventude com 21, tem o Internacional com 19, o Corinthians com 18, o Criciúma e o Cuiabá com 17, e aí a zona vermelha, que são aqueles times que hoje estão correndo o risco de serem rebaixados. O Vitória tem 15, o Grêmio tem 14, Fluminense e Atlético Goianiense com 11 pontos. Eu falei outro dia que o Corinthians ia dar uma subidinha e deu mesmo, né, gente? O Corinthians hoje já está em uma situação bem tranquila, bem, eu diria até privilegiada, né? E podendo subir ainda mais na tábua de classificação. Bem, 5 jogos vão movimentar o Brasileirão amanhã. Conferindo aí o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, no Mineirão, recebe o Juventude. O São Paulo lá no Morumbi pega o Botafogo. É um belo jogo, hein? São Paulo e Botafogo. O Vitória lá no Barradão em Salvador vai enfrentar o Flamengo. Vida dura do Thiago Carpini, hein? Que é o técnico do Vitória. O Fluminense vai enfrentar o Palmeiras. Esse jogo deve acontecer no Maracanã, né? E o Atlético Goianiense, lá em Goiânia, vai enfrentar o Bahia. Lembrando que tem mais um jogo na quinta-feira, e aí o Corinthians, que está subindo, enfrenta o Grêmio, que está lá na zona do rebaixamento. Claro que eu já falei, o Grêmio tem jogos a menos, mas aquilo que eu falo sempre também, né? É uma faca de 2 gumes. Se você ganhar, você recupera o tempo e o espaço e os pontos perdidos, ou que não foram ganhos ainda. Se perder, afunda mais ainda na tábua de classificação. Gente, eu queria falar aqui de 2 atletas, o Isaquias Queiroz, que é esse jovem que você está vendo com a bandeira do Brasil, e a Raquel Cockham, que é essa outra atleta aí do Brasil. Serão os porta-bandeiras do Brasil lá em Paris. Ele é campeão olímpico da canoagem de velocidade, né? E ela é capitã do time de rugby de 7, que venceu você vê, uma batalhadora, uma lutadora, né? Ela venceu um câncer, voltou ao esporte, e ambos levarão a bandeira do Brasil na cerimônia de abertura, sexta-feira, lá em Paris, abertura da Olimpíada de Paris. No dia 26 de julho, a bandeira brasileira vai flutuar nas águas do Sena, lá em Paris. Que a abertura esse ano vai ser diferente, não vai ser dentro de um ginásio, vai ser no Rio Sena, que é um cartão de visita, né, lá de Paris. Lá nós temos a Torre Eiffel, que é o cartão de visita máximo, nós temos o Museu do Louvre, nós temos ali o Arco do Triunfo, e claro que o Rio Sena hoje totalmente recuperado. Hoje é um rio perfeitamente piscoso, é um rio onde pode-se nadar tranquilamente. Aliás, a prefeita de Paris deu uma demonstração disso outro dia, entrou nas águas do Sena para mostrar que o rio está totalmente recuperado da poluição, e a gente pode tomar como exemplo em alguns rios importantes aqui do Brasil, como o Tietê, por exemplo, só para citar um exemplo. Então está aí o Brasil participando com 2 atletas de ponta que brilham nas suas respectivas modalidades. Ela, inclusive, uma heroína que sobreviveu de um câncer e continua competindo, como eu falei aqui, né? E a Copa Sul-Americana, hein, gente? Vamos falar também, porque hoje nós teremos 2 jogos na sequência dos playoffs das oitavas de final. Hoje, o Internacional enfrenta o Rosário Central. Lembrando que no primeiro jogo lá na Argentina, o Rosário venceu por 1-0. É aquele resultado que você está vendo ali na tarja escura, na tarja preta ali do lado do nome dos times. E o outro jogo lá no Uruguai, o Racing recebe o Atipato. Lembrando que no primeiro jogo, mesmo como visitante, o Racing ganhou por 3-2. E amanhã teremos mais 3 jogos, né? Amanhã o Bragantino vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil, jogo em Bragança, e o Bragantino conseguiu um bom resultado fora, lá no Equador, empatando em 1-1. O Universitário do Equador recebe o Libertad do Paraguai, e o Libertad, em casa, venceu por 2-0 no primeiro jogo. E o último jogo ali é o Boca Juniors da Argentina, que recebe o Independiente del Valle. Lembrando que lá, fora de casa,
o Boca empatou em 0-0. Então tá com a faca e o queijo na mão o time da Argentina. E nós estamos encerrando aqui o programa de hoje, agradecendo o prestígio da sua audiência, convidando você para que esteja conosco amanhã, a partir do meio-dia. Certamente vamos informar aqui quem serão o preparador físico e também o auxiliar técnico do Alex Silva para o comando do Vulcão, o Poços de Caldas Futebol Clube. Até lá então e um grande abraço.